Oi, gente. Chegamos ao 33º dia do tempo quaresmal, quinto domingo da quaresma. Hoje de manhã estava ouvindo o padre Overlan e ele trouxe uma coisa que é nova para mim, na verdade, né? Ele dizia na homilia dele que o tempo quaresmal, assim como o tempo do advento, para nós católicos, né, que é uma coisa da Igreja Católica isso, ele é dividido também em dois tempos, em duas partes, melhor dizendo. Que a primeira parte da quaresma, até a chegada deste domingo, seria um tempo de chamamento à conversão. E que a partir deste domingo, do quinto domingo, nós começamos a olhar mais para o sofrimento de Cristo, mais para a angústia, para a cruz de Cristo, né? Então agora todos os nossos sentidos devem estar voltados para a contemplação do sofrimento de Cristo. Tanto é que a partir de hoje, nas igrejas católicas, as imagens são cobertas, as cruzes são cobertas, como se fosse um jejum dos olhos, né? Ele falava sobre isso. Começa então a Semana das Dores. Essa semana ela é chamada de Semana das Dores. Mas os mais antigos no interior costumam chamar essa de Semana Caçadeira. A época em que os homens saíam à caça, porque a próxima semana, né, no domingo de Ramos, começa a Semana Santa, e aí eles não trabalhavam. Os povos mais antigos, né, eu ainda peguei um pouquinho disso, a Semana Santa era realmente uma semana santa e não apenas um dia santo, que hoje em dia nem se consideram mais, né? É um dia a mais no calendário. Nessa vida a gente nunca para de aprender, né? Foi uma novidade para mim. Padre Overlan disse que no rito da década de 60, por exemplo, esse domingo era chamado de primeiro domingo da Paixão, e o domingo de Ramos era chamado de segundo domingo da Paixão. Isso é uma novidade para mim. É por isso que é bom a gente estar sempre aprendendo, estar sempre buscando ouvir a palavra de Deus, ouvindo bons pregadores, né? Eu, particularmente, tenho 3 pregadores assim de cabeceira, né? Todos os dias eu ouço esses 3. O padre Overlan, padre José Eduardo, padre Paulo Ricardo. E ainda vou à missa, né? Sempre que dá, assim, busco estar na missa diariamente. Só mesmo quando não consigo é que eu não vou. Então ainda ouço o meu sacerdote paroquial também. Então é sempre bom a gente estar alimentando o espírito com a palavra de Deus. E a liturgia de hoje, a primeira leitura que é tirada do livro do profeta Jeremias, no capítulo 31, Deus fala de uma nova aliança que ele quer fazer com o seu povo, né? E essa nova aliança, ela se dá por meio de Jesus Cristo, por meio do sangue desse cordeiro imolado para a nossa salvação, dessa oferta de vida a Deus. E no verso 33 ele diz assim, olha, esta será a aliança que concluirei com a casa de Israel, diz o Senhor. Imprimirei minha lei em suas entranhas e hei de escrevê-la em seu coração. Serei seu Deus, eles serão o meu povo. Não será mais necessário ensinar seu próximo ou seu irmão, dizendo, conhece o Senhor. Todos me conhecerão, do menor ao maior deles, diz o Senhor. Pois perdoarei sua maldade e não mais me lembrarei do seu pecado. Que dia feliz será esse, meus irmãos, quando todos nós tivermos a lei do Senhor escrita em nosso coração. Quando todos nós fizermos uma experiência com esse Deus vivo, com esse Deus rico em misericórdia. Quando todos nós obedecermos a este Deus, temermos a este Deus, mas não com temor, com medo de ser castigado, mas aquele temor que é o desejo de jamais ofender aquele que nós amamos, o amado de nossa alma, o esposo de nossa alma. Que dia feliz será esse quando a sua lei estiver escrita no nosso coração e nós não nos desviarmos mais nem para a direita nem para a esquerda. O desejo de Deus é este, que nós conheçamos as suas leis e a amemos,
a obedeçamos, acatemos a sua vontade. No evangelho de hoje, Jesus pede ao Pai que o livre da morte. E aí o evangelista diz que ele foi ouvido em seu pedido. Mas aí a gente pode imaginar como que Jesus foi ouvido em seu pedido se ele pediu para ser livrado da morte e terminou morto na cruz. Sim, ele foi ouvido porque ele ama a vontade do Pai. Ele orou ao Pai, ele pediu ao Pai que o livrasse daquele cálice. Mas a vontade do Pai é que ele nos justificasse morrendo na cruz. E se era essa a vontade do Pai, ele amando a vontade do Pai, então ele obedeceu e ele foi de fato atendido no seu pedido. É isso que Deus quer de nós, que mesmo sem entender os seus desígnios, sem entender a sua vontade, nós a amemos, nós a obedeçamos, porque de fato não cabe a nós entender os desígnios divinos. Ele é um ser muito superior a nós. Ele é o nosso pai, e um pai só quer o bem de um filho. Ele sabe de todas as coisas, nós só vemos o hoje e sabemos do que passou. Mas ele vê além, ele vê adiante de nós, né? Então, o desejo de Deus é que nós amemos a sua vontade, que nós lhe obedeçamos com amor, tenhamos uma obediência alegre, pronta, íntegra, que não murmuremos. Então, essa semana que está aí iniciando, essa semana das dores, essa semana de paixão de Cristo, essa e a próxima, né? Que nós possamos meditar na paixão de Cristo, nas estações. Cada dia aí medite uma ou duas estações da paixão, para ter uma ideia, uma dimensão, uma pequena dimensão do que foi o sofrimento de Cristo em nosso favor, por nós, né, por nossa salvação. E façamos o exercício de meditar na palavra de Deus, de buscar a palavra de Deus, porque nós somos livres, nós temos livre-arbítrio. Deus deseja escrever a sua lei em nossos corações, mas ele só vai escrever a sua lei naqueles corações que se abrirem a ele. Faça o exercício, peça a Deus que escreva a sua palavra em seu coração, ele vai atender.